Boa noite, amores. Muito bom ver vocês aqui novamente no Momento Mindfulness de hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre a raiva, né? Como solicitação de vocês, sugestão, nós vamos falar então hoje sobre a raiva, sobre a mágoa, sobre os ressentimentos, sobre o ódio, a fúria, a ira, todos esses componentes que envolvem, não é, a raiva e seus derivados, e seus, digamos assim, não é, seus enfrentamentos, suas condições fixadas depois que nós sentimos raiva, né, com nossas fixações. Então, a raiva é tida como emoção básica, não é, sentida por nós desde muito cedo, que fazendo par aí com a culpa e fazendo par também com o medo, entram nesse eixo de emoções primárias que de alguma forma são sentidas desde muito cedo, são enrustidas, são encrespadas mesmo na estrutura do eu, e nós ficamos muitas vezes vendidos diante da raiva, né? Então, dentro da raiva, o sistema nervoso todo atua, não é, provocando reações automáticas dentro desse mesmo sistema. Então, nós temos verdadeiros padrões automáticos de reatividade diante da raiva, pilotos automáticos que atuam toda vez que sentimos esta emoção. Para muitos de nós, muito difícil trabalhar com a raiva. Ela chega, toma conta, traz todo um processo de impulso junto com ela, não é, que provoca de imediato agressividades dentro da bomba que explode ou que implode. Então, a raiva tem esse poder de jogar-nos na condição de explosão ou de jogar-nos na condição de implosão. E nós sentimos esta emoção toda vez que somos de alguma forma frustrados, que somos de alguma forma negados, que somos de alguma forma rejeitados, né? E a raiva provoca todo um processo de aversão, todo um processo de indiferença muitas vezes. Muitas pessoas entendem que pela indiferença elas se vingam, né, de suas raivas, de seus opositores, das pessoas com as quais elas têm uma relação raivosa. Então há uma intenção de vingança quando nós sentimos muita raiva. Raiva do outro, raiva das situações, raiva dos contextos, raiva dos posicionamentos, como eu já disse, raiva das rejeições, das negações, das frustrações. Então, toda vez que somos jogados neste lugar, a raiva chega. E a raiva pode transformar-se em ódio, pode transformar-se em ira, pode transformar-se em fúria, deixando os mais profundos legados dentro de nós, de acordo com a intenção nossa de compreendermos o nosso sofrimento. Então, nós sofremos muito diante da raiva. Primeiro porque ela contamina todo o nosso sistema e pela adrenalina nós ficamos tomados e o nosso corpo sofre, não é, um reativo muito intenso. Nós somos abalados fisicamente diante da raiva, né? Traduz-se a ideia de que o fígado recebe todo o contexto da raiva, de que os maxilares recebem também todo o impacto da raiva, muitas vezes gerando apertos, né, pressões, compressões nessa região, gerando às vezes sintomas muito mais arraigados, muito mais profundos. Então a raiva é sentida no corpo quando nós nos preparamos impulsivamente, inconscientemente para a luta, para a fuga ou para a paralisia, né? Muitas vezes nós lutamos diante da raiva pela agressividade, pela impulsividade, pela inconsciência. Quando nós menos percebemos, nós estamos em processo de luta. Então, né, tudo se prepara para que haja uma luta interna ou uma luta até muitas vezes externa, não é?
Então é muito profundo esse estado de raiva quando ele chega, né? Como estado mental, traduzindo emoção e traduzindo uma sensação no corpo. Então conduz todo o processo de uma forma muito inteira. Nós ficamos completamente tomados pela raiva. E não temos muita saída diante dos processos reativos. Então ela, quando é muito alimentada, quando ela é muito, né, remoída e ressentida, ressentir quer dizer sentir de novo, né? A raiva tem esse poder. Você fica no processo de remoer o que aconteceu, de ruminar, de lembrar das palavras, das ações, das atitudes. E sob essa condição, sob esse contexto, há todo o processo reativo, não é? Nós vamos lembrando, né, fazendo essas lembranças ruins, como o Bruno está colocando aqui agora, né, porque elas trabalham realmente, a raiva trabalha com pensamentos muito fortes, né, pensamentos de vingança, pensamentos muito rápidos também chegam dentro desse ruminar, não é? E dentro desse ruminar, a raiva nos leva para onde? Para a mágoa. Então fica ali essa região do peito, representativamente falando, né, da mágoa, tomada por essa condição de estarmos conectados com o outro pela mágoa, porque a mágoa nos conecta. Há uma delusão dentro do processo de entendimento de que se eu me vingar na raiva, não é, se eu me afastar da pessoa com quem eu sinto raiva, mas se eu mantenho essa raiva, de alguma forma eu estou garantindo aqui uma separação, um distanciamento. Que pela vingança eu me redimo dentro desse processo da raiva. Que pela mágoa também eu estou de alguma forma defendido da raiva. E é como uma tomada que tem energia, né? Nós ligamos os conectores e a energia é passada. Então sentir mágoa é estar conectado com a pessoa da qual nós sentimos, né, com a qual nós temos essa dificuldade, da qual nós sentimos raiva. É conectarmos, sentir rancor pelo ódio, o ódio gera rancor, né, e ressentirmos isso o tempo todo, há uma reconexão, toda vez que eu remoo, que eu rumino, que eu me lembro, há uma reconexão com esse processo raivoso e eu me conecto novamente com aquela pessoa, com aquela situação, com aquele contexto. Então nós ficamos processando a raiva ad eterno. Se nós não tomarmos um posicionamento, se nós de alguma forma não enfrentarmos essa dificuldade, não compreendermos o porquê dessa raiva estar ali, não entendermos o mal que ela nos faz, não entendermos o porquê que esse processo de mágoa encontra-se em nós e nós alimentamos momento a momento, se nós não fizermos uma leitura consciente de tudo isso e nós não optarmos por de alguma forma dissociarmos-nos disso, nós vamos estar cada vez mais em sofrimento. Porque a raiva é geradora de sofrimento. Ela é o sofrimento, né? E muitas vezes nós estamos apegados. Lembram-se quando eu disse em sessões atrás aqui, falas atrás, acerca do apego, que o apego é o pai do sofrimento? Então as raivas fazem com que nós nos apeguemos ao substrato dela, ao que acontece dentro desse movimento. E nós ficamos vendidos dentro dessa situação. Nós ficamos perdidos, desconectados de nós mesmos, né? Nós ficamos inconscientes, nós ficamos desequilibrados. Daí nós atuarmos às vezes com tanto fervor, com tanta fúria. Não é? E a raiva está emparelhada com a culpa e com o medo. Muitas vezes nós tomamos uma atitude sob a raiva, né? Nós falamos, nós reagimos de forma automática, de forma muito agressiva, de uma forma que eu, né, muitas vezes transformo tudo isso, esse reativo todo, num composto tal que eu vou sentir culpa depois. Não é? Então eu traduzo nessa condição toda de sentir culpa. E ao sentir culpa, depois quando eu tiver de enfrentar aquela pessoa ou aquela situação novamente, eu posso sentir medo de enfrentamento.
Então, uma emoção desemboca-se na outra. Muitas vezes não há como sentir raiva sem sentir culpa posteriormente do que foi dito, do que foi expressado, do que foi vivenciado. E sem sentir medo dos enfrentamentos que eu terei de fazer partindo da raiva. Então é possível que eu observe tudo isso de algum lugar para me observar, para me perceber, para me, me preparar antes de me entregar a esses reativos automáticos. É possível que eu pare, que eu respire, que eu crie um espaço entre, a raiva que chega e o reativo que sai? É para isso que entra a meditação, é para isso que entra a respiração nesse processo de foco, para que nós trabalhemos com essa intenção de abrirmos um espaço quando a raiva chega. Sairmos de cena, tomarmos umas respirações antes de agirmos, antes de atuarmos, porque senão, quando nós menos percebermos, nós estamos entregues a situações muito delicadas, provocando relacionamentos muito intensos, muito densos, muito sofridos dentro dessa perspectiva da raiva. E todos nós sentimos raiva. Os passivos também sentem raiva. Só que os passivos não explodem, eles implodem. As pessoas passivas também movimentam-se, às vezes elas ficam com raivas profundas por não terem reagido, por não terem falado, por não terem se expressado, por terem entalado, por terem mais uma vez sucumbido ao agressivo. Porque diante dessa condição nossa, tem um agressivo e tem um passivo, sempre ali atuando. Porque quando tem um agressivo e outro agressivo, vai sair, briga, vai sair confusão, porque dois bicudos não se beijam. Então, dois agressivos juntos, num relacionamento, é sempre muito explosivo, é sempre muito bombardeante, Então, normalmente nas relações, um agressivo atrai um passivo. Então, eu vou me sobrepor dentro desse contexto dessas relações e há sempre um desnível, um desequilíbrio propriamente dito nas relações interpessoais. Então é muito importante que eu observe como eu me encontro diante dessas raivas. Eu crio um espaço, eu respiro, eu dou um tempo da situação, eu vou refletir melhor, eu vou procurar trabalhar com mais assertividade, nem estar na agressividade, nem estar na passividade, mas estar na assertividade diante da raiva. O que é mais assertivo fazer? O que é mais pontual? O que é mais, digamos assim, sadio fazer diante das nossas frustrações, diante dos nossos desapontamentos, diante desses desafios que o sistema entende como ameaça? O sistema entende como ameaça o tempo todo esses processos de sentir raiva. São ameaças diante das quais nós temos que nos defender. E nós vamos nos defender reagindo. Mas nem sempre a reação é a melhor saída. Para que nós maturemos um pouco mais essas condições, nós precisamos encontrar saídas mais dinâmicas, mais saudáveis, como eu já disse, mais assim, salutares, para que eu possa realmente não me desgastar diante dessa emoção. A raiva movimenta. Muita gente só se conduz em movimento, em trabalho, em energia, diante da raiva, dentro da raiva. Muita gente trabalha assim. Então é preciso que nós meditemos, que nós respiremos, é preciso que nós trabalhemos com a bondade amorosa, para quebrarmos esses processos profundos de raiva. É preciso que nós trabalhemos com a compaixão, entendendo que aquela pessoa que gera raiva, que de alguma forma faz com que nós entremos nesse processo todo, também sofre. Aquela pessoa também tem seus enfrentamentos, também tem suas dificuldades. Aquelas pessoas por quem nutrimos nossas mágoas, nossos rancores, nossos ressentimentos, essas pessoas também têm seus desafios, também querem estar felizes, saudáveis, livres do sofrimento. Então é preciso se quebrar diante da raiva. É preciso se reinventar
diante da raiva. Muitos hoje, diante desse processo todo que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia, colocam-se com raiva de muitos processos. Nós estamos vivenciando momentos intensos, às vezes, de descontentamento, de insatisfatoriedade, e tudo isso vai gerando raiva, vai acumulando. A raiva, ela acumula-se num ponto tal que quando você menos percebe, explodiu. Aí todo mundo coloca bem assim, veja como que pôde, fulano é explosivo, por causa de uma coisinha pequenininha, né? Está aí explodindo, reagindo desse jeito, mas não é assim, amores. Essas emoções são cumulativas. Eu digo sempre que tem um imã, tipo um imã de raiva, aonde todas as raivas são jogadas no inconsciente dentro desse imã. E quando se juntam muitas emoções nesse nível, sem sequer compreensão do objeto da raiva, o que importa é a emoção para o inconsciente, há essas explosões. É a gota d'água que pinga no copo. É o transbordar. A caixa d'água encheu. E nós vamos, para esse reativo exacerbado muitas vezes, xingando, batendo porta, quebrando, batendo a mesa, nos expondo também as outras pessoas. Então é muito delicado lidar com a raiva. 15 minutos aqui é um tempo muito mínimo para falarmos dessa emoção tão profunda. Precisaríamos de um tempo enorme para falarmos mais e mais dessa emoção. E como trabalhar, com tudo isso? É como eu já disse, tem que trazer um pouco de amorosidade, de gentileza para contrapor esta emoção tão forte. É pela bondade amorosa e pela compaixão que nós vamos quebrando, e eu digo a vocês de cadeira, porque de raiva eu entendo. Por ser uma pessoa de estrutura odiosa, raivosa, enfurecida, irada, então de raiva eu entendo muito bem. E só trabalhando com a bondade amorosa e com a compaixão eu pude quebrar essas mazelas, esses processos tão intrínsecos de raiva em mim, com o tempo, com muito tempo, muitos anos praticando. E hoje aqui e acolá a raiva chega, eu preciso lidar com ela, eu já jogo bondade amorosa assim que eu posso, jogo compaixão para que eu possa me desvencilhar dela, porque ela nos visita a todo momento. Culpa, raiva e medo não vão deixar de nos visitar a todo momento. São emoções básicas que nós, enquanto seres humanos, vamos sentir. O mais importante é como lidarmos, com este processo todo. Como vamos enfrentar isso? Como vamos trabalhar essas emoções quando elas chegam? Como vamos nos portar nesse espaço entre a emoção que chega e o reativo? Tem que haver um espaço. E aí cabe a respiração, e aí cabe a compaixão, e aí cabe a bondade, a amorosidade, a generosidade, a gentileza. Então, falar de raiva, amores, é muito profundo e nós precisamos muito trabalhar as nossas raivas, porque elas nos jogam em sofrimentos intensos, profundos e duradouros. Porque a mágoa, o rancor são processos, duradouros dentro dessa condição. Duram muito no sistema, porque a mente vai alimentando. Eu não sei se vocês se lembram, mas uma emoção chega no sistema e ela fica por 90 segundos. 90 segundos dentro do nosso sistema. A raiva naturalmente ficaria por 90 segundos, se não fossem os pensamentos alimentando essa raiva. Podem observar, toda vez que nós vamos trabalhar, com a raiva, tem pensamento alimentando, Como é condicionado isso em nós. Os pensamentos vão alimentando, e quando nós percebemos, nós estamos entregues completamente à emoção. Passaram-se os 90 segundos e nós continuamos ali trabalhando com a emoção sem parar, E eu gosto de me expor porque eu tenho meu exemplo para dar. Se eu conseguir transpor a raiva nesses níveis mais profundos, vocês também podem. É trabalho na cabeça, é meditação na cabeça,
Então, nós que temos estruturas muito profundas, nós que temos pais tiranos, nós que vivemos a violência dentro de casa, nós que vivemos abusos dentro de casa, nós temos nossas experiências profundas dentro da raiva. Pais raivosos, pais, rancorosos, pais odiosos. Então, nós, uma família, nesse sentido todo assim, com brigas e confusões o tempo todo, nós que temos essas histórias, nós somos frutos desta raiva. Então, é muito importante que nós aprendamos, reorganizemos tudo isso dentro de nós. Para isso entra a prática da bondade amorosa e da compaixão. Então, é preciso reconhecer a raiva. É preciso acolher e aceitar a raiva. Ela está ali. É preciso compreender as causas da raiva. E depois é preciso desidentificar-se da raiva. Nós não somos essa raiva. Nós somos frutos, dela, mas nós não somos essa raiva. Nós não precisamos trabalhar com a ideia de que nós precisamos, de alguma forma, traduzir-nos como raivosos o tempo todo. Ou o outro desligar, jogar na nossa cara o tempo todo, agressivo, passivo-agressivo, o tempo todo, rotulados assim. Não é, amores? Então eu poderia falar muito mais aqui sobre essa condição da raiva, mas eu preciso conduzir uma prática meditativa agora com vocês, dentro dela. Então tragam as suas raivas à tona. A raiva que você sentiu minutos atrás, a raiva que você sentiu ontem, anteontem, a raiva que você sente há séculos aí dentro de você. Vamos trazer para essa prática meditativa, para ver se nós conseguimos de alguma forma jogar luz para esta emoção. Depois eu leio e comento, tá bom? As perguntas de vocês, os comentários no final. Então vamos colocando-nos numa postura confortável. Vamos fechando os nossos olhos ou deixá-los entreabertos sem um foco vago. Vamos tomando consciência do nosso corpo. Como mesmo encontra-se agora falando de raiva. Talvez a adrenalina já tenha tomado de conta, excitamos energias diferenciadas no corpo. E vamos trazendo gentilmente a atenção para a respiração. Deixando que a mesma aconteça no corpo naturalmente. O ar entrando e o ar saindo do corpo. Sem que precisemos forçar nada. Sem que precisemos mudar nada. Inspirando, conscientes de que estamos inspirando. E expirando, conscientes de que estamos expirando. E vamos deixando a respiração aqui em pano de fundo. Enquanto vamos buscando, talvez,
essa emoção, a raiva presente em nós, ainda conduzindo nossos processos reativos, talvez de forma agressiva, talvez de forma passiva, mas talvez possamos agora abrir espaço para essas raivas, para esses desconfortos, essas insatisfações, essas frustrações, esses desapontamentos que geram tanta raiva. Raiva de quê? Raiva de quem? Que nós possamos trazer um pouco de amorosidade, de compaixão diante dessas raivas, diante dessas pessoas, lembrando da empatia, de que cada um carrega o seu fardo, o seu peso, a sua história. Talvez possamos observar se há mágoas presentes, ressentimentos, rancores profundos em relação a determinadas situações, pessoas. Que eu reconheça essas raivas, que eu acolha e aceite essas raivas presentes aqui no meu sistema, que eu compreenda as causas dessas raivas, que eu crie condições para livrar-me dessas raivas. Que eu reconheça essas raivas. Que eu aceite e acolha essas raivas que estão presentes em meu sistema. Que eu compreenda as causas dessas raivas e que eu crie condições conscientes para livrar-me dessas raivas. Que eu reconheça essas raivas. Que eu aceite e acolha a presença dessas raivas no meu sistema. Que eu compreenda as causas dessas raivas. E que eu crie condições conscientes para livrar-me delas, uma a uma.
que eu possa observar cada vez mais minhas dificuldades diante dessas emoções, que eu possa observar os pensamentos que surgem em relação às raivas, pensamentos de manutenção, pensamentos de ampliação. Vejamos se é possível convidar esses pensamentos a passarem, para que possamos trabalhar melhor com a raiva, abrindo o espaço, respirando pela compaixão e pela bondade amorosa. Que eu esteja sadio, que eu esteja seguro, que eu esteja envolto em bondade amorosa, que eu esteja em paz e livre de toda e qualquer raiva. Que eu esteja sadio, que eu esteja seguro, que eu esteja envolto em bondade amorosa, que eu esteja em paz e livre de toda e qualquer raiva. Que eu esteja sadio, que eu esteja seguro, que eu esteja envolto em bondade amorosa, que eu esteja em paz e livre de toda e qualquer raiva, bem como das mágoas, dos ressentimentos e dos rancores que ainda se manifestam no meu existir. Inspirando e expirando, abrindo espaço em nós para trabalharmos essas emoções difíceis ainda em nossas vidas. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. E pela consciência da respiração, vamos acalmando o nosso sistema. Acessando o amor, a clareza, a paz, a calma. Para ancorar-nos nesses momentos em que as emoções se tornam tão profundas. E que tenhamos cada vez mais a clareza
de que daqui de onde nos encontramos temos feito o melhor que pudemos por nós mesmos e pelos outros com essas ferramentas que possuímos. Que neste aqui, neste agora, está tudo bem do jeito que está. Inspirando e expirando. Abrindo os olhos gentilmente quando for possível. Movendo o corpo devagarinho. Gratidão pela prática e pela escuta de vocês. Obrigada, queridos. Obrigada, Bruno. Vocês têm alguma pergunta, alguma colocação? Obrigada, Marcelo. Obrigada, Suzy. Gratidão pela prática. Gratidão, Suiane, Solange, Márcia. Gratidão. Jurandir, Sônia. Gratidão. Raquel, gratidão. Marcelo, né? Namastê. Muito verdadeira a sua fala de hoje, uma verdade de muitos. É verdade, Bruno, é isso mesmo. Gratidão, gratidão, foi ótimo. Normalmente a raiva e a culpa vêm juntas, certo? Certíssima, Alzinha, as duas vêm juntas. Tocou fundo, você recomenda algum livro? Peraí, deixa eu voltar. Para compreender e trabalhar a raiva? Especificamente a raiva não, mas tem um livro, né, que eu já citei para vocês, da Sharon Salzberg, né, do Loving Kindness, da bondade amorosa, que vocês podem baixar em PDF, podem ler para quem lê em inglês, que trabalha todas essas emoções difíceis junto com a bondade amorosa e com a compaixão, porque sem bondade amorosa e compaixão nós não conseguimos fazer o enfrentamento da raiva. A tendência é que nós trabalhemos cada vez mais para aprofundá-las ao invés de alguma forma, né, tirá-las de nós dentro do excesso delas que geram tanto sofrimento. As práticas estão cada vez mais melhores, cada dia melhores. Hoje me emocionei. Que bom, Janaína. Muito bom. Obrigada, Neiva. Como me aprofundar na prática meditativa? Arley, né? Eu acho. Você precisa começar a meditar, não é? Todos os dias, escolher um tempo para você, escolher um horário e determinar um tempinho por dia. Pode começar com 10 minutos por dia, 15, 20, meia hora, e aí você vai aumentando, fazendo disso, né, um hábito, uma disciplina, uma coisa importante para você, que aí você vai se aprofundando cada vez mais na prática. A prática precisa de prática, né, na prática meditativa, tá bom? Uma sugestão de tema, inteligência emocional, a Carlinha vai falar, né, provavelmente ela fale amanhã, de inteligência emocional, né, deve ser isso, e vocês vão ter esse tema assim acolhido, né? Eu já acolhi hoje a raiva e a mágoa e vai ter a inteligência emocional com a Carla. O que fazer quando não se pode reagir à raiva? Nós não devemos reagir à raiva, nós devemos, como eu já disse, criar um espaço, né, para nós trabalharmos de alguma forma esta emoção, compreender, como eu disse, reconhecer, acolher, né, compreender as causas e desidentificarmos, né, da raiva. Isso é muito importante que nós sigamos esse espaço, sigamos o RAIN também, né, principalmente com a raiva. Essa perspectiva de compreensão, de lidarmos com a raiva deste lugar, muda todo o sistema, muda toda a nossa, né, dinâmica de lidarmos com a raiva. Reagir nunca é
a melhor saída, né? Sim, compreender e acolher e buscar um espaço para encontrar uma resposta para se dar em detrimento, né, em lugar da reatividade. Tá bom, Aline? Gratidão, pode recomendar. Gente, a minha leitura dos livros de Mindfulness, elas são todas em inglês, né? Eu posso, na próxima vez que a gente conversar, eu vou pegar os livros, eu vou trazer para cá e aí eu mostro para vocês de repente copiarem, tá bom? Mas esse daqui da Bondade Amorosa, principalmente é da Sharon Salzberg, é muito fácil encontrar na internet, no Google, Loving Kindness, vocês digitarem assim que vocês encontram facilmente os livros lá, tá bom? Gratidão, 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 prática bem profunda. Hoje foi ótimo, trabalhamos a raiva, fica mais leve, como se tivéssemos purificado. Muito bem, é isso mesmo. Gratidão pela fala, nos ajuda muito. Uma das melhores coisas da pandemia foi participar das lives de meditação. Pelo menos isso, né, Cacilda? Um refresco, né? Dentro dessa condição tão difícil que nós estamos enfrentando, que gera raiva, gera medo, gera culpa, gera tudo. Nessa pandemia tem trazido todos os níveis de emoções possíveis, né, de estarmos juntos das pessoas, então tem gerenciado muita energia pesada mesmo, né, estarmos aqui juntos nesses momentos é um refresco mesmo. Escrever, eu posso escrever, né, eu posso escrever aqui? Eu posso. Loving Kindness, da Sharon Salzberg. Respirar sempre, tema muito importante hoje, né? Ok, Claudinha, respirar sempre, né? Sempre, Zeza, respirar sempre. Né? Loving Kindness, vambora, Loving Kindness, aqui concordo com a Cacilda, tem sido muito bom escutar vocês nesses dias. Que bom, Janaína. Gente, muito obrigada, hoje eu me estendi um pouco no horário, me perdoem, né? Mas o tema requis que eu fizesse isso. Então eu estou muito contente de ter falado sobre a raiva hoje, espero ter podido ajudar um pouquinho, né, aos meus colegas que também são raivosos por natureza, mas que não precisam ser na expansão da vida, né? Aqui estamos nós para lidarmos com essas dificuldades e transpormos devagarinho cada uma que vai chegando, tá bom, amores? Obrigada pelos corações, eu amo esses corações subindo, eu adoro vê-los, eles são bem divertidos. E um beijo para vocês, nos vemos em breve. Amanhã a Carlinha vai trabalhar o tema e nós vamos seguir assim com o nosso momento Mindfulness de cada dia, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Fiquem em paz, um ótimo domingo e amanhã tem a Hora do Coração às 9 horas. Quem puder estar lá, um beijo grande.